Preste muito atenção porque o que eu vou te falar agora mexe diretamente com o futuro da instituição Clube de Regatas do Flamengo, e não é exagero. Imagine jogar no lixo 746 milhões de reais. É exatamente isso que está desenhado nos bastidores da Gávea e que a diretoria tentava manter sob controle, mas a bomba estourou. Enquanto você se preocupa com a escalação de hoje, o Flamengo pode estar prestes a sofrer o maior golpe financeiro de sua história recente, e a solução proposta é cortar na própria carne, atingindo o orgulho do torcedor rubro-negro. E se você acha que o problema é só dinheiro, espere até ouvir o que o José Botto falou sobre as declarações do presidente BAP, porque o clima interno azedou de vez. Vamos direto ao ponto, sem enrolação, porque a nação precisa saber a verdade. O Flamengo divulgou um estudo alarmante sobre o impacto da nova reforma tributária do governo federal. As projeções indicam que o clube terá que desembolsar quase 750 milhões de reais em impostos adicionais nos próximos 8 anos. Estamos falando de uma sangria financeira que começa leve em 2026, com 19 milhões, e vira uma bola de neve incontrolável até 2033, chegando a 214 milhões em um único ano. E o que deixa qualquer torcedor revoltado é a comparação. Clubes que viraram SAF, aqueles que venderam sua alma para investidores, pagariam quase R$500 milhão a menos no mesmo período. É uma desvantagem competitiva brutal que coloca o nosso modelo associativo em xeque. Diante desse cenário apocalíptico para os cofres, a diretoria não ficou parada, mas a solução é dolorosa. Já começou o planejamento para cortar despesas. A meta é reduzir 16 milhões já para 2026. E sabe quem paga o pato? Os esportes olímpicos. Aquela história de Flamengo da nação, do remo, do basquete campeão mundial, está ameaçada. O setor, que hoje dá um prejuízo de 50 milhões, é o alvo principal da tesoura. Estão desmantelando a estrutura olímpica para pagar imposto, e isso é algo que precisa ser debatido com urgência. Mas a diretoria esconde um detalhe de gestão que ninguém percebeu e que agrava ainda mais a situação no mercado da bola. Enquanto o dinheiro vai sair pelo ralo dos impostos, ele também está sendo desperdiçado por pura vaidade em entrevistas. José Botto, nosso diretor de futebol, quebrou o silêncio e foi muito franco sobre as declarações do presidente BAP. Lembra quando o BAP, numa reunião com sócios, encheu o peito para dizer que o Flamengo poderia gastar até R$1 bilhão em contratações? Pois é, o mundo do futebol ouviu e agora a conta chegou. Botto admitiu que essa fala atrapalha e muito o trabalho dele. É a lei da oferta e da procura. Se o vendedor sabe que o comprador está gritando aos quatro ventos que tem R$1 bilhão no bolso, o preço do jogador triplica. Especialmente aqui no Brasil, onde todos querem tirar uma casquinha do Flamengo. É o famoso imposto Flamengo turbinado pela boca grande da nossa própria presidência. Botto foi elegante, mas nas entrelinhas ele disse: "O presidente me atrapalhou." Isso mostra um descompasso perigoso entre quem manda e quem negocia. Mas não é só de bastidores pegando fogo que vive o Flamengo. Dentro de campo, a situação é de emergência absoluta. Estamos vindo de 3 derrotas consecutivas. 3. Para um elenco desse nível, isso é inaceitável. A torcida está no limite. As críticas sobre o preparo físico são massivas. O time morre no segundo tempo, não tem intensidade, parece um bando em campo. E o que faz o nosso técnico Felipe Luiz? Vai para a coletiva e minimiza. Diz que o time joga bem, que são erros repetidos. Felipe, com todo respeito à sua história, o torcedor não é cego. Jogar bem e perder 3 vezes seguidas não existe no Flamengo. O resultado é o que importa, e essa passividade no discurso está irritando até a cúpula. Nos corredores do Ninho do Urubu, a informação é que o presidente BAP vai cobrar explicações duras do José Botto e exige, sem meia palavras, uma reação imediata contra o Internacional. A paciência acabou. Mesmo com o elenco qualificado, mesmo com a chegada de reforços, o futebol não aparece. E falando em reforços e sonhos, José Botto também tocou num ponto que mexe com o coração de qualquer um: Vinícius Júnior. O contrato dele lá fora está chegando ao fim. O garoto mandou uma camisa autografada de presente, mantendo a chama acesa. Botto deixou claro, a porta está sempre aberta, mas jogou a real. Depende mais do Vini querer voltar agora do que do dinheiro do Flamengo. É aquele sonho distante, mas que a gente alimenta.
Só que o Flamengo não pode viver de sonho, tem que viver de realidade, e a realidade se chama Esporte Clube Internacional, hoje no Maracanã. Antes de falarmos sobre a escalação e a volta triunfal do nosso garoto de ouro, eu preciso que você faça parte dessa tropa de choque. Urubu em Pauta é a sua voz. Se você está cansado de ver o Flamengo ser prejudicado por falas erradas e falta de raça, esmaga o botão do like agora. Mostra para o algoritmo que a torcida está atenta. E se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui a gente não passa pano, a gente cobra. Vamos chegar aos 3.000 inscritos para ter ainda mais força para cobrar essa diretoria. Conto com você. Voltando para o campo, o jogo contra o Internacional virou uma final antecipada. Não pelo título agora, mas pela paz. Mais de 42.000 ingressos vendidos. A torcida, mesmo machucada, vai apoiar. O setor norte está quase esgotado. E o motivo dessa mobilização tem nome e sobrenome: Lucas Paquetá. Ele vai para o jogo. A tendência é que seja titular absoluto. Paquetá já falou que sentia falta desse carinho, que precisa da nação. Ele é a esperança de criatividade, de raça, de identificação que faltou nessas 3 derrotas. A presença dele muda o patamar anímico do time. O cara voltou para ser protagonista e a reestreia dele é a cartada final para virar a chave na temporada. Para esse confronto de vida ou morte, Felipe Luiz tem problemas. Não terá o volante Jorginho, expulso de forma infantil após o apito final na derrota para o São Paulo, um reflexo do descontrole emocional desse time, e nem o Saul, que ainda se recupera de cirurgia. O time provável foi definido no treino desta terça, e a expectativa é de uma equipe muito mais agressiva. Não tem mais desculpa de entrosamento. É Paquetá e mais 10. A pressão será infernal, e o Internacional vai tentar usar o nosso nervosismo a favor deles. Se não ganharmos, a crise institucional que começou com os impostos e as falas do BAP vai descer para o vestiário e pode derrubar gente grande. Agora, presta atenção na minha opinião sincera, de quem vive o Flamengo 24 horas por dia. O que está acontecendo é um soco no estômago da profissionalização. Primeiro, a questão financeira. É inadmissível que o Flamengo, o maior clube do Brasil, seja penalizado por ser uma associação, enquanto as SAFs, muitas vezes geridas de forma obscura, tenham benefícios fiscais gigantescos. Isso é um erro de sistema, mas também falta de lobby político do clube. Vamos perder quase 1 bilhão em impostos. Isso é dinheiro que pagaria um estádio, que traria 3 craques nível mundial. Cortar esporte olímpico é a saída fácil, é a saída covarde. O Flamengo é gigante por causa do remo, do basquete, da ginástica. Matar isso é matar a alma do clube para pagar boleto do governo. Sobre o BAP e o Boto, é amadorismo puro. O presidente do Flamengo não pode agir como torcedor de boteco e gritar que tem 1 bilhão. Isso inflaciona o mercado, isso dificulta a vida do diretor de futebol, isso faz o Flamengo pagar mais caro em tudo. O Boto tem toda a razão em estar incomodado. Falta sintonia fina, parece que cada um rema para um lado. E dentro de campo, Felipe Luiz precisa parar de ser paizão e começar a ser treinador. Jogamos bem depois de 3 derrotas é um insulto à inteligência do torcedor. O time está frouxo, sem pegada. A volta do Paquetá é ótima, técnica e taticamente, mas se o espírito não mudar, se a postura não for de guerra, o Paquetá sozinho não vai salvar a lavoura. O Internacional vem para jogar no erro, e esse time do Flamengo é uma máquina de cometer erros ultimamente. Vale a credibilidade do trabalho de todo o ano. Se perder a 4ª seguida, com o estádio cheio, com a estreia do Paquetá, a casa cai. Não tem blindagem que aguente. O BAP vai ter que explicar o bilhão, o imposto e a derrota. A cobrança tem que ser implacável. Nós apoiamos durante os 90 minutos, mas exigimos respeito com o manto. Chega de apatia, chega de desculpas em coletiva. E agora eu quero jogar a bola para você, torcedor, porque a sua opinião é a única que não é comprada. Diante desse cenário de rombo financeiro bilionário por causa dos impostos, você acha que o Flamengo deveria deixar o orgulho de lado e virar uma SAF para economizar esse meio bilhão? Ou a tradição de ser um clube associativo e dos sócios vale mais do que qualquer dinheiro, mesmo que tenhamos que cortar os esportes olímpicos? Coloca aqui nos comentários, SAF ou tradição? Quero ver o pau quebrar no debate, porque essa decisão vai definir os próximos 50 anos do Mengão. Comenta aí!